Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Patrícia e vocês estão ouvindo Cisa Encantada, um espaço para refletir sobre justiça climática e direitos da natureza. Aqui, escrevemos com a voz. Tem gente que vive exausto e não tem nem tempo para parar para pensar o que essa exaustão pode ter a ver com o desmatamento, com as invasões violentas aos territórios. Enfim, é preciso sair da bolha, sabe? Bloquear os joguinhos, parar de buscar as plaquinhas da 8ª consoante. Mas o que eu quero trazer hoje é por que essas insatisfações, essa sensação de exaustão surgem? Será que é só aquela velha pergunta filosófica sobre o propósito de vida? E não, hoje o papo não é estritamente filosófico. Hoje o papo é ciência. A exaustão, a insatisfação, a sensação de que falta alguma coisa, e falta mesmo, vem da negação da própria natureza, da desconexão com essa natureza. E o que seria essa natureza a qual eu me refiro? É ir lá, colocar os pés na terra, abraçar uma árvore? Não é sobre isso. É do acesso a uma alimentação saudável e nutritiva que eu vou falar hoje, em que os nutrientes absorvidos sejam essenciais para a cognição, para o desenvolvimento. Bom, na semana passada eu participei do 2º Congresso Brasileiro de Biogeografia e Mudanças Climáticas aqui em Floripa, na UFSC, e durante a mesa sobre racismo ambiental eu ouvi o Dr. Ulisses de Albuquerque, um dos maiores etnobotânicos do Brasil, falar sobre a geografia da fome. E você já parou para pensar onde a fome está situada geograficamente? Onde há insegurança ambiental, há insegurança alimentar. Onde existe invasão de território, existe ausência de nutrientes, existe ausência de justiça. Existe um mapa de sofrimento que coincide com um mapa da destruição. E os dados confirmam isso de uma forma terrível, porque nos últimos 4 anos, em torno de 570 crianças Yanomami, com menos de 5 anos, morreram por causas que poderiam ter sido evitadas. Morreram por desnutrição grave. E quais as causas disso? O garimpo ilegal, envenenando os rios com mercúrio, matando os peixes, a destruição das roças, a expulsão de famílias de suas aldeias, e o Estado virou as costas para isso. Enfim, uma sequência de violências. O outro ponto é que, quando nós falamos de desenvolvimento das crianças, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento e crescimento adequado, crescimento saudável, existem nutrientes que elas precisam naquela fase. São coisas tão específicas naquela fase que depois não tem como recuperar. São nutrientes para aquele momento do desenvolvimento da criança. E o que aconteceu ali, e acontece em outros pontos do Brasil, tem acontecido desde a invasão, é o que a gente chama de dizimação. E é o que nós vemos hoje. São efeitos cumulativos e intergeracionais. Mas para além da questão das crianças, eu quero compartilhar com vocês também. Eu estava assistindo um vídeo da doutora Kátia Haranaka, acho que é assim que pronuncia. Depois eu estudei um artigo dela também, até compartilhei nos stories essa semana o link de um dos vídeos, se você quiser ver, é uma série que se chama Saúde Mental e Nutrição Cerebral, lá no YouTube. Bom, a doutora Kátia, ela é médica, com mais de 27 anos de experiência, e ela é especialista em neuroendocrinologia. E ali ela explica sobre as vitaminas do complexo B, especialmente as vitaminas B6, B9, B12 e tal. E ela fala que essas vitaminas são responsáveis pela regulação emocional, pela força e disposição, pelo processo de aprendizagem, pelas funções cognitivas e tal. E ela explica que a ausência dessas vitaminas, ela está diretamente associada a questões como depressão, a instabilidade emocional, o comprometimento do desenvolvimento neurológico, etc. E ela vai além, porque ela fala assim, a alimentação básica hoje não supre essas vitaminas, ainda mais com um solo que está empobrecido. Palavras da doutora Kátia. Ela já fala dessa questão do solo empobrecido. Então ela fala assim que os alimentos hoje estão tão carregados de agrotóxicos que o que chega na mesa não tem o mesmo valor nutricional de décadas atrás. E é curioso porque eu escuto às vezes as pessoas criticarem a permacultura, por exemplo, e outras práticas de bem viver,
perguntando, tá, mas você tem que pensar sobre a questão da segurança alimentar, falando em questão de produção larga escala dos alimentos e tal. E eu quero devolver a pergunta, segurança alimentar para quem? Quando se fala em alimentos ultraprocessados, que são os alimentos mais acessíveis, que são os que mantêm as pessoas sem os nutrientes que elas precisam, veja, é interessante para quem que a maioria da população não tenha acesso a uma alimentação saudável e nutritiva. Agora, acrescenta isso ao fato de que os alimentos ultraprocessados, eles são os mais baratos, são os mais acessíveis para grande parte da população, e eles são ricos em calorias, mas pobres em nutrientes. E além disso, voltando para a palestra do Dr. Ulisses, lá do Congresso de Biogeografia, onde ele falou sobre racismo ambiental, ele comenta também sobre o eixo intestino e cérebro. O que nós comemos afeta diretamente como nós pensamos, como nós sentimos e como a gente se relaciona com o mundo. E ele vai trazer também a questão de que o sofrimento mental, infelizmente, ele é potencializado entre as populações que não têm acesso aos alimentos mais nutritivos ou que não têm acesso a uma suplementação. Então, quando eu falo sobre se reconectar com a natureza, eu não estou falando só sobre colocar os pés na terra. Embora isso também seja importante, eu estou falando de ter acesso a uma alimentação que nutre de verdade, que proporciona equilíbrio neurológico, que regula emoções, que permite aprender, criar, resistir. E é isso, natureza é território, território é alimento, alimento é saúde mental é dignidade. E eu diria que isso tudo é acesso à justiça. Por fim, eu quero te provocar com algumas perguntas no final desse episódio. Como é o mundo que existe lá fora da sua bolha, fora das certezas que te carregaram até aqui?